como vai? Hoje estarei trazendo um assunto bem profundo a respeito dos 7 corpos espirituais. Temos 7 corpos espirituais. O primeiro, corpo físico; o segundo, duplo etérico; o terceiro, corpo astral; o quarto, corpo mental inferior; o quinto, corpo mental superior; o sexto, Buddhi; e o sétimo, Atma. Esses corpos formam a evolução da nossa consciência. Quando a nossa consciência reintegrar-se aos 7 veículos, seremos semideuses, interplanetários ou planetários. Planetários ou interplanetários. Planetários, seremos capazes de pesquisar tudo que é manifestado no nosso universo físico. Planetas, sóis, sistemas, o nosso sistema, a nossa galáxia, o sistema solar, outros sistemas. Mas estamos falando do universo planetário. E aí, quando se fala em semideuses, né? E aí teremos o dom também de viajar por mundos interplanetários. Aí já cai nas dimensões astral, mental. Então, a gente precisamos partir do princípio do primeiro corpo. Qual que é o corpo? É o corpo físico. Não esquecendo, temos 7 corpos. Primeiro, corpo físico; segundo, o duplo etérico; o terceiro, corpo astral; o quarto, corpo mental inferior; o quinto, corpo mental superior; o sexto, o Buddhi; e o sétimo, Atma. E o ser humano, ele é composto pelo corpo físico e pelos corpos sutis. O total de corpos espirituais de um indivíduo é 7, além do físico e da alma. E há outros 5 corpos, também chamados de níveis ou dimensões, que são imprescindíveis para que a matéria humana consiga suportar toda a energia espiritual que chega de forma direta até nós. E como se as dimensões agissem como um filtro que protege o nosso físico e nos mantém inteiros e ligados a tudo que não podemos ver. Esses corpos são conosco durante toda a nossa vida e trabalham juntos, mesmo que estejam em dimensões distintas. Eles se complementam entre si, proporcionando uma profundidade maior do ser diante de todo o universo. Bom, primeiramente você deve desapegar da ideia de que somos apenas carne. Claro, com certeza. Há muito mais que você precisa descobrir para entender o que realmente é e como funciona. Os 7 corpos de cada ser humano são físico, duplo, etérico, astral, mental inferior, mental superior e Buddhi, e Atma ou espiritual. Cada um deles é composto por funções específicas e que se complementam. Por exemplo, o nosso corpo físico, turminha. Esse nada mais é do que o corpo que nós conseguimos enxergar. Corpo físico, esse aqui é o físico. Segundo o pessoal da IPC, ele é o soma, né? É conhecido como soma.
Corpo físico é a matéria e tudo o que faz parte dela, pele, células, órgãos, etc. Ele tem a função de receber energia e informações do plano que está acima dele. E como que se fosse uma vestimenta que recebemos na hora de encarnar neste mundo. Por esse motivo, devemos aceitá-lo, cuidá-lo e mantê-lo sempre em boas condições, mesmo que estejamos com ele temporariamente. Como este corpo é visível, é o único dos corpos sutis estudado e aceito pela maioria dos cientistas. Então, interessante que os cientistas eles só vão até o corpo físico, né? Logicamente que já detectaram que temos um campo magnético, mas só vão até aí, né? Podemos dizer que é o campo áurico. Só vão até aí. Se a ciência se aprofundasse mais nos outros veículos, olha, a nossa vida ia dar uma boa melhorada na nossa vida, em todos os sentidos. O ser humano ele ia ter uma compreensão maior de que a vida continua do outro lado. Se ele estudasse pelo menos do duplo etérico até o corpo astral. Olha só. Bom, o segundo corpo é o duplo etérico. Não pode ser visto somente, não pode ser visto, claro, somente sentindo ele. Ele é constituído por chakras, aura e nadis, sendo assim considerado um corpo bioeletromagnético, por ser formado por uma grande quantidade de energia. Possui uma aparência reluzente, que pode ser azul ou laranja, o corpo etérico, pessoal. Quando rompido, pode interferir na vida do indivíduo, pois não se renova, nem pode ser renovado. Diferente do físico, o etérico de um indivíduo é o mesmo durante toda a sua trajetória na Terra. Como assim? Fala para mim, Roberto. É assim. Nós temos o corpo físico, esse aqui. Quando deixarmos o corpo físico, quando passarmos pelo processo da morte, o corpo energético, chamado corpo vital ou corpo etérico, esse segundo corpo, ele se apaga também, tá? Mas é interessante, quando o corpo físico rompe os laços aqui na Terra, e aí vamos passar pelo processo da morte, outras pessoas também aderem aquele processo em que eu provavelmente estarei também fazendo isso, que eu acho que é bem interessante, o processo da cremação do corpo físico. Como assim cremar o corpo físico? Claro, fica só pó, só pozinho, vai ficar só aquele pozinho, tá, do corpo físico, vai ser cremado, vai virar pó. Algumas pessoas jogam pelos mares, pelos oceanos, né? E só que tem uma coisa, desintegrou o corpo físico, virou pó no processo da cremação. Aí é que tá, o corpo etérico ele leva um tempo. Porque a energia, e a energia ali ela vai se desintegrando, o corpo etérico é como se fosse uma lâmpada. É uma lâmpada, sabe aquela lâmpada? Suponhamos uma árvore de Natal piscando ali com seus chakras. Porque o corpo etérico, quando estamos vivos, ele carrega os chakras. Tá? É o próprio energossoma aí do pessoal aí, que estuda IPC. Tá? Então, o corpo etérico, ele leva algumas semanas para desativá-lo. Ele é como se fosse uma massa energética, energossomaticamente falando, e essa massa energética ela vai se dissipando no éter cósmico. Olha só. E aí leva um processo. Apagou. Então, já eliminamos aqui o corpo físico, que é o soma, e o corpo etérico. Acabou a evolução dos dois.
Então, o corpo etérico, que ele é energético, ele vale para o corpo físico. Ele que sustenta o corpo físico. Por isso que meditação, quando se fala meditação com respiração, quando o pessoal faz meditação ao ar livre, à natureza, estamos fabricando energia vital para os chakras, para o corpo etérico, pessoal. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, façam meditação ao ar livre, porque vocês estão aqui fabricando energias vitais para os chakras. Quando eu estou aqui, o Robertão aqui está respirando ar, inalando ar pelas minhas narinas aqui, eu estou enviando combustível vital pelos canais NADIs, esses canais aí que circulam energias e que filtram energias para os chakras, vitalizando cada chakra, alimentando fonte de energia para o corpo vital. Pense nisso, pessoal. Bom, então vamos estudar agora o corpo astral. O terceiro corpo. Falamos do primeiro, que é o soma, que é o físico, o segundo, o corpo etérico, e agora vamos para o corpo astral, o terceiro. Corpo astral. Esse corpo sofre mudanças em sua aparência no decorrer de suas viagens astrais. E é extremamente sensível. Ele é responsável pelos nossos sentimentos e desejos. Quando dormimos, o nosso corpo físico descansa, enquanto o corpo astral viaja para outros universos, para o mundo astral ou para o mundo dos sonhos. E é uma viagem astral. Esse corpo, ele viaja para outras dimensões do plano astral. Dimensões essas que muitas vezes você se vê em locais urbanos com casas astrais, pessoas desencarnados, parentes, aqueles que recebem a gente em suas comunidades extrafísicas, como que já aconteceu comigo. Eu já me deparei com parentes, já me deparei com outras pessoas que eu não conhecia, já fui recebido no plano astral, e é muito interessante o processo. Muitas vezes você vê um amigo, um parente que em terra tinha 80, 90 anos, você vê lá eles com 30 anos de idade. Olha como rejuvenesceu, né? É o processo do perispírito ali, né? Bioplasmático que o que acontece ali é um processo de reverberação hiperespiritual ali, hiperastral. Modifica as células ali, porque ali é um processo elástico, né? Um processo biomagnético, é um processo em que, na verdade, o corpo astral ele é de matéria, como podemos dizer, não é borracha, pessoal. Eu sempre falo siliconizado. Pense no silicone, aperta o silicone. Aperta aí, pega um silicone e aperta. A matéria do corpo astral, como eu já senti a minha fora do corpo, é de silicone. É modelável, é moldável, por isso que muda as formas. Muda, porque ali na verdade é o pensamento do perispírito ali que modificou aquela forma de uma pessoa de 80 para uma forma de uma pessoa de 30 anos. Mas ali não é só o pensamento, ali é a qualidade de vida daquele espírito. Foi um espírito bom em terra? Foi um espírito que plantou coisas boas? Desencarnou, vai estar lá com um corpo mais jovem, muito, mas olha, quase 50% ou 60% a mais jovem. De 80 a 30 anos de idade, olha que diferença. Lembrando que o corpo astral ele pode viajar para outros planetas, aqui, tá, do nosso cosmo, do nosso sistema solar, fazer pesquisas na Lua, no Sol, conhecer os habitantes solares ou lunares também. E é bem interessante. Você pode fazer pesquisas em outras comunidades interespacial ou planetárias, interdimensionais,
dimensionais, né, que a gente fica mais correto, em que você viaja em dimensões superiores, em camadas sutis ou em camadas físicas, tá? Em outros sistemas solares. Eu falo no físico. Bom, pessoal, conhecendo então agora o quarto corpo, que é o corpo mental inferior. Bom, não é o cérebro, mas sim a nossa mente. O corpo mental inferior organiza tudo o que pensamos, para que, em seguida, nossos pensamentos sejam manifestados pelo cérebro. Ele é o corpo racional, que lida com nossas questões cognitivas, avalia nossas atitudes e absorve o apego materiais. O que pensamos e sentimos tende a fixar nesse corpo. Então é um corpo mental inferior, tá? Mais superior que o corpo astral. E ele está ligado ao mundo das ideias. É um corpo aí que ele traz um nível de evolução para a nossa consciência. Um despertar mais profundo, ideias mais profundas, raciocínios mais profundos, tá? É um corpo que está muito além do corpo astral, pois ele traz a razão ali espiritual, razão de consciência, razão de sentir quem você é. Bom, o quinto corpo, corpo mental superior, esse corpo é praticamente um depósito de memórias de todas as nossas vidas, encarnações. Ele guarda inúmeras ideias e conceitos abstratos e é considerado a fonte da intuição, da criatividade e dos desejos. Possui ainda forte ligação à individualidade do ser e é a fonte das vivências passadas que precisam de resolução, o corpo mental. Então ele é um depósito das nossas memórias de outras vidas. Olha que interessante. Possui uma fonte poderosa de intuição, de criatividade e tem uma forte individualidade de vidas passadas. Então quando você tem consciência desse quinto corpo, você acessa inúmeras vidas passadas. Olha só. O sexto corpo, o Budi, conhecido também como corpo cósmico, ele não possui nenhuma ligação ou relação com o tempo. Olha, o tempo já não faz mais parte dele. Entre todos os corpos sutis, no Budi é que se encontra a real sabedoria. Ele é o ponto alto de iluminação, que dificilmente é alcançado, mas está ligado a todas as coisas e é extremamente distante do plano físico. Olha a evolução do Budi, do corpo búdico. Então ele está extremamente distante do plano físico e da capacidade de compreensão dos seres humanos. Mesmo que seja ainda pouco conhecido, é o nível que muitas pessoas tentam alcançar por meio da evolução espiritual e mental. Um corpo fantástico, espiritualmente falando. Então, perceba que o sexto corpo, o Budi, ele já ultrapassou os 5 veículos: corpo físico, duplo etérico, terceiro corpo astral, quarto mental inferior, quinto mental superior e o sexto Budi. E aí vamos agora para o sétimo veículo, Atma, ou espiritual. De todos os corpos, esse é o mais elevado e que está acima de todos os planos, tido como a consciência pura, e é formado praticamente por luz
e é o ápice da iluminação do espírito. Muitos o conhecem como o eu divino, o eu espírito da essência. Ele é muito e é mais, está ligado a uma profunda conexão com o divino e com o universo. E pode ser chamado de o coordenador de todos os corpos, de todos os veículos, físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, Budi, olha, Budi. Olha só. Como você pode ver, existem níveis e planos aos quais nós não temos acesso. Então, os 7 corpos trabalham em conjunto e estão sempre operando para que fiquemos firmes e fortes em busca da sua evolução. Paz sideral a todos.